Uma coisa? Boa noite, cursistas. Sejam bem-vindos a um webinário, hoje da disciplina J, Epidemiologia, que será ministrado pela professora Nila e mediado pela professora Deliane. Pode se apresentar, professora? Depois eu gostaria que você passasse a palavra ao final para a professora Deliane, para ela te passar as perguntas, ok? Boa Ok. noite. Boa noite, cursistas. Prazer estar com vocês. Como a professora Suiane falou, hoje nós vamos fazer o webinário da disciplina Epidemiologia. Então, vai ser um resgate bem objetivo sobre os conteúdos que vocês viram no livro base. A gente vai fazer um resgate também sobre as atividades. Esse é um momento bem interessante. É importante que vocês acompanhem até o final. Então, eu vou começar a projetar alguns slides aqui. As perguntas podem ficar sendo feitas, a nossa mediadora vai receber as perguntas e vai fazer uma junção delas ao final, tá bom? Então, as perguntas vão ser respondidas ao final. Suiane, eu queria só que você me confirmasse quando a apresentação estiver aparecendo em tela cheia para vocês. Já está aparecendo, viu? Tá ótimo, então vamos começar. Como eu falei, se tiverem dúvidas, podem ir fazendo no chat, que ao final a mediadora passa e a gente responde todas de uma vez. A nossa disciplina, a disciplina de epidemiologia. Esse aqui é o material da disciplina, é o livro base, se chama Epidemiologia Aplicada à Saúde Pública, mas ele é bem voltado para a ementa da disciplina de vocês. Então, todos os tópicos que estão na ementa estão também nesse material, como vocês devem ter lido. E esse material traz 9 aulas. São 9 aulas que contemplam o conteúdo básico da epidemiologia. Esse não é um curso específico de epidemiologia, então, para a formação de vocês, como agente de combate às endemias, vocês não precisam se aprofundar no tópico, vocês precisam conhecer aquele panorama geral sobre a disciplina. E é isso que esse livro-texto traz nas suas 9 aulas. Como vocês devem ter visto, ele começa trazendo os conceitos de saúde ao longo do tempo. Isso foi algo que a gente também viu na disciplina de ética, eu imagino que vocês também tenham visto em promoção da saúde. Assim, é difícil vocês se formarem sem ter esse conhecimento, porque ele é repetido várias vezes ao longo do curso, como vocês devem já saber a essa altura. Lá há cerca de 3 séculos, se fez o conceito de saúde como ausência de doenças, o que era um conceito muito limitado, muito restritivo, que acabava vendo tudo aquilo que é diferente como uma doença. Por exemplo, as deficiências eram consideradas doenças, porque elas eram o diferente, o anormal na sociedade. Então, era um conceito bem limitado. Dizer que saúde, ao contrário da doença, é um conceito bem limitado e pouquíssimo amplo. Então, à medida que o tempo foi passando, e aí os órgãos que trabalham com saúde, que regulam a saúde, foram se organizando melhor, e a OMS, em 1946, conseguiu montar um conceito bem mais expandido, que seria a saúde como completo bem-estar físico, mental e social. Numa primeira vista, a gente pode pensar que esse é um conceito bem amplo, bem interessante. De fato, ele é um avanço quando a gente compara com a saúde como a ausência de doenças, mas ele ainda é um conceito pouco aplicável à realidade. Porque quando é que a gente se sente plenamente completo em relação ao físico, ao corpo, à mente, ao social? Então, é algo muito utópico. Não necessariamente você precisa ter toda essa plenitude em todos os momentos para ter saúde. Então, ainda que esse seja um conceito avançado em comparação ao anterior, ele é um conceito muito utópico. Algum tempo depois, a OMS, junto com outros organismos de saúde, conseguiram montar um conceito mais próximo da realidade, que seria a saúde como resultante de diversos fatores que envolvem o nosso dia a dia, as condições de alimentação, de moradia, de educação, de lazer, as nossas condições para sermos felizes, nossas condições de acesso aos serviços de saúde. Então, tudo que consta na nossa vida, praticamente, influencia a nossa saúde. E esse é o conceito que hoje se tem como base dos serviços de saúde, das políticas. Então, hoje a gente tenta enxergar a saúde como algo muito mais amplo. E claro que se a gente está falando de conceito de saúde, a gente acaba também remetendo ao conceito de doença.
Quando a gente fala de saúde, imediatamente a gente lembra de doença e a gente pode pensar, por que que nós adoecemos? Então, é dentro dessa pergunta do porquê nós adoecemos que se trabalha o conceito de processo saúde e doença. Essa busca por conceituar o processo saúde e doença é marcada por várias tentativas de buscar modelos que expliquem o adoecimento. O primeiro modelo que tentava explicar isso era o modelo religioso. Então, daí em diante, todos os outros modelos buscaram outras explicações para o adoecimento. O conceito de processo de saúde e doença não é tão linear quanto o da saúde. Então, na saúde, a gente tinha um conceito, mudou para o outro, que agora é o vigente. No conceito de processo de saúde e doença, essa linearidade não está presente. Aspectos que existiam lá na antiguidade sobre isso, ainda hoje, são presentes em algumas culturas. Como, por exemplo, o primeiro modelo que tentava explicar o processo de saúde e doença era o modelo mágico-religioso. Então, o adoecimento era visto como um castigo divino. Se você adoeceu, foi porque você fez algo que desagradou alguma entidade religiosa. E quem cuidava desse adoecimento eram os xamãs, eram os feiticeiros, eram pessoas de cunho religioso, independentemente de qual fosse a religião. Então, com o passar, isso era muito presente na antiguidade. Com o passar do tempo, outros modelos foram aparecendo. Um deles, também muito místico, foi o modelo holístico, que apesar de ter esse nome, holismo, dá a entender que é uma visão completa do corpo, na verdade não, o modelo holístico, nele, segundo ele, as pessoas adoeciam por conta de algum desalinhamento dos astros. Então, se alguém estava doente, é porque houve algum desalinhamento que acabou ocasionando aquela doença. Então, é algo também muito místico. Passado um tempo, foi surgida a teoria dos miasmas, que ela se enquadra no modelo empírico racional. Nessa teoria, essa teoria já se afasta do cunho religioso e passa a interpretar que as doenças acontecem porque aquele ser que adoeceu conviveu num ambiente contaminado, aquele ambiente tinha um ar contaminado. Então, nessa época, as pessoas já conseguiam vincular adoecimento com o ambiente. Esse é o primeiro modelo que se tem registro que se faz essa vinculação entre meio ambiente e adoecimento. E essa ideia de conectar o ambiente que nos cerca com a doença e com a saúde foi mais desenvolvida ao longo dos séculos que se passaram, né? E aqui eu trouxe para vocês nessa tela 3 modelos que não são necessariamente lineares, não foi que um foi deixado de lado e foi substituído por outro. Na verdade, são 3 modelos que hoje, nos nossos sistemas de saúde, na nossa forma de produzir saúde, ainda são vigentes. Claro que em algumas especialidades, em alguns sistemas, em alguns contextos, um predomina mais que o outro. Esses 3 modelos seriam o modelo sistêmico, modelo biomédico e o modelo da história natural das doenças. O modelo sistêmico avança um pouco naquele modelo que a gente falou dos miasmas. Ele já consegue perceber que tudo está conectado. A célula está conectada ao órgão, que está conectado ao indivíduo, que está conectado à sua família, que está conectado a uma sociedade. E toda essa conexão, ou seja, produzido saúde, ou mesmo os dois, o que é mais comum, né? Então, o modelo sistêmico consegue ver a conexão entre tudo que nos rodeia. E bem interessante, é similar ao conceito vigente hoje de saúde, que fala de todos aqueles determinantes. Outro modelo que também é vigente atualmente é o modelo biomédico. O modelo biomédico já é mais centrado no corpo. Ele faz uma fragmentação entre corpo e mente, e a prioridade dele é trabalhar o corpo. Então, como eu coloquei na figura, é como um quebra-cabeça. O ser humano é visto como um conjunto de peças. Essas peças estão interligadas? Com certeza. Mas cada peça tem a sua casinha. E existem peças que se destacam mais que as outras. Como eu coloquei aí, tem uma peça que está em cor diferente, né? Então, seria uma analogia para isso. A peça que se destacaria mais seria a peça do corpo e não a peça da mente. E quando a gente fala do modelo biomédico, há muita subespecialização. Os profissionais de saúde são formados para entender muito aprofundadamente de uma parte do corpo específica.
Então, ele conhece muito da parte e conhece pouco do todo. Isso é muito característico do modelo biomédico, por conta dessa fragmentação. Então, a gente consegue enxergar muito presente o modelo biomédico no nosso sistema de saúde, assim como em outros níveis, por exemplo, a atenção primária, a gente também consegue enxergar a presença do modelo sistêmico. Um outro modelo também surgiu na década de 70, também foi muito revolucionário e também é muito presente na nossa forma de produzir saúde hoje, é o modelo da história natural das doenças. Imagino que vocês tenham lido sobre ele no material. Ele é um modelo que traz essa representação gráfica. Esse modelo tenta interligar os condicionantes da saúde, então ele mostra que a saúde e a doença são multifatoriais, sempre vai existir um agente causador, e esse agente causador da doença já não é mais o castigo divino, não são mais os astros, não é só o ar contaminado, tem muitos fatores que levam à produção da saúde e à ocorrência da doença. E esse modelo de conceituação do processo saúde e doença deu origem à medicina preventiva. Vocês já devem ter lido bastante também sobre prevenção da saúde, prevenção de doenças e promoção da saúde. E esse modelo de prevenção surgiu daqui. Os autores, que são Liavel e Clark, estabeleceram que existem 3 fases de prevenção de doenças, e não só uma. Na primeira, que é o que vocês veem na esquerda, nessa figura, seria a fase em que o indivíduo está suscetível a um adoecimento, mas que ele ainda não tem aquele adoecimento. Então, o que é que ele tem que fazer? Prevenir, e para que ele continue sem ter aquele adoecimento. Essa seria a prevenção primária. E ela é muito próxima da promoção da saúde. A promoção da saúde não trabalha com pessoas que têm o adoecimento, e sim pessoas que querem melhorar a sua saúde, evitar chegar naquele ponto do adoecimento. Então, a prevenção primária costuma andar de forma muito próxima da prevenção da saúde. A segunda fase da prevenção seria a prevenção secundária, em que se faz um rastreio, uma detecção precoce. Por exemplo, as mulheres entre 18 e 64 anos devem fazer o exame Papa Nicolau com uma frequência regular. Por que elas fazem isso? Porque elas estão sentindo alguma coisa? Não. Elas fazem como rastreio para o câncer de colo de útero. Então, essa é uma prevenção secundária. Pode ser que você tenha sido exposto àquele condicionante do adoecimento. Pode ser que você tenha a doença. Eu preciso rastrear, eu preciso descobrir. Então, essa é a prevenção secundária. E a prevenção tem um adoecimento, tem uma condição negativa de saúde e você quer prevenir complicações. Então, é a fase da convalescência, da reabilitação. É bem importante que vocês, como agentes de combate às endemias, compreendam essas fases da prevenção, porque vocês vão trabalhar muito com isso, principalmente a prevenção primária. E quando a gente fala dos conceitos de saúde e doença, a gente consegue perceber que essas mudanças de conceito, como a gente viu aqui, que começou lá no modelo muito religioso, e aqui hoje a gente já tem modelos que englobam tudo que nos cerca, fez com que a epidemiologia em si também evoluísse, também deixasse de ser uma ciência muito fechada em fatores de risco duros, ou seja, o adoecimento em si, o agente patogênico em si, e começasse a evoluir para uma epidemiologia chamada social, que é aquela epidemiologia que também considera, além desses fatores duros que a gente enxerga visivelmente, passou a considerar também o ambiente que nos cerca, todos os fatores que envolvem a nossa saúde. Então, passou daquela epidemiologia tradicional, que é necessária também, para uma epidemiologia mais social, que consegue ver as coisas de maneira mais ampla. E aí, dentro dessa epidemiologia mais atual, se existem os determinantes sociais da saúde, que imagino que vocês todos tenham lido sobre eles também. Os determinantes sociais da saúde são definidos como fatores sociais, econômicos, culturais, raciais, psicológicos, comportamentais, que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e também influenciam a presença dos fatores de risco na população. Então, é tudo aquilo que determina a nossa saúde.
pode não determinar diretamente. Por exemplo, se eu fumo, o tabagismo prolongado tem uma relação muito direta com diversos adoecimentos, entre eles o câncer de pulmão. Eu consigo ver uma relação direta. Mas se eu falo, por exemplo, da renda, tem uma renda muito baixa, isso tem uma relação direta com o meu adoecimento? Não necessariamente, mas é muito provável que tenha uma relação indireta. Ou seja, eu tenho uma renda baixa, isso faz com que eu me alimente mal, que eu tenha pouco lazer, o que faz com que eu tenha más condições de saúde em virtude da minha alimentação e do meu estresse. E a má alimentação e o estresse me levam a ter um adoecimento. Então, nesse caso, a renda seria um determinante não direto, um determinante indireto, mas não menos importante por causa disso. Então, pensando nesses determinantes de saúde, dois autores conseguiram criar esse modelo que vocês estão vendo aqui nessa figura. Essa figura é bem conhecida. Então, ela traz camadas de determinantes. Vocês veem que no centro tem um círculo com fatores de saúde. Mas vocês veem que eles estão lá no centro e eles são mais distantes. Em cima dele tem o estilo de vida, depois tem as redes sociais e comunitárias, ou seja, o suporte social que eu tenho, e depois vem as condições econômicas, culturais e ambientais. E aí entram diversas condições. Esse modelo é muito importante para o agente de combate às endemias, porque no trabalho de vocês, boa parte desse trabalho vai ser identificar quais são os determinantes sociais da saúde que mais influenciam a comunidade de vocês. Porque eu tenho nesse modelo todas essas camadas, mas não necessariamente a comunidade em que eu vivo está muito exposta a todas essas camadas. Por exemplo, uma das características da última camada é água e esgoto. Se a minha comunidade, o lugar onde eu vivo, tem um bom saneamento básico, tem uma boa qualidade, não acumula lixo, eu tenho acesso à água tratada, esse não vai ser um determinante importante para a minha comunidade. Já se eu tenho falhas nesse sistema de abastecimento de água, no saneamento básico, esse sim vai ser um determinante social muito importante para a minha comunidade. Então, eu, como agente de combate às endemias, preciso conseguir avaliar qual desses fatores é mais relevante para a minha comunidade. Eu sou uma pessoa só, a minha equipe é uma só, a gente não tem como trabalhar em muitas frentes ao mesmo tempo, a gente não tem como resolver todos os problemas do mundo. Então, na saúde, a gente sempre tem que estabelecer prioridades. E aí, para que o agente consiga estabelecer as suas prioridades na sua comunidade. Então, é para isso que esse modelo serve. Ele não serve só para a gente olhar essa figurinha e achar bonita. A gente tem que interpretar, a gente tem que usar essa figura para pensar em como ela se aplica à nossa comunidade. E a comunidade do agente de combate às endemias de uma cidade não vão ser as mesmas prioridades do agente de combate às endemias de suas características próprias, tá? E onde é que a epidemiologia entra nisso? A epidemiologia utiliza todos esses conhecimentos que a gente falou até aqui para trabalhar a saúde das populações humanas. Então, a epidemiologia não trabalha com indivíduos. Eu não me preocupo na epidemiologia com a saúde de uma pessoa. Eu me preocupo com a saúde de comunidades, de populações. Tá? Mas você, que é aluno do curso, está fazendo essa disciplina, conseguiu entender até o momento o que é epidemiologia de verdade? A gente já falou de vários conceitos, mas eu quero que vocês entendam de verdade o que é epidemiologia, o que a epidemiologia faz. Então, para vocês, eu trouxe um conceito que vocês encontram no livro, mas em vez de ler esse conceito da forma que ele está aqui, eu prefiro discutir com vocês cada parte principal desse conceito. Primeiro, que é estudar esse processo de saúde e doença. Para quê? Para analisar quais são os fatores que determinam as doenças. A gente viu lá aquele modelo de determinantes sociais da saúde, e a gente falou que nem todos influenciam a saúde daquela comunidade. A epidemiologia quer identificar quais daqueles determinantes
são fatores de risco para adoecimento das comunidades, daquela comunidade que você está trabalhando, e não em geral, porque nunca vai ter uma regra. Cada lugar vai ter as suas próprias características. Então, a epidemiologia faz isso, quer entender por que as pessoas adoecem, como elas adoecem, o que está causando esse adoecimento e para que ela quer essa informação? Ela quer essa informação para poder propor soluções. Não adianta eu levantar um monte de informação e não fazer nada com ela. A proposta da epidemiologia como ciência é levantar essas informações para então poder fazer medidas de prevenção, de controle de doença, de erradicação de doença. Por exemplo, hoje a gente tem algumas doenças no Brasil que já foram erradicadas graças à vacina. E como que a gente chegou nesse objetivo de erradicar determinada doença com vacina? A gente chegou nesse objetivo coletando dados sobre a ocorrência dessas doenças no país. Então, à medida que aqueles dados apareciam, as autoridades de saúde percebiam que aquele era um problema muito grave, precisava ser resolvido. Então, a partir desses dados, foram propostas soluções, no caso que a gente está falando das vacinas, e houve um retorno muito bom, que foi a erradicação da doença, tá? Então, basicamente, é isso que a epidemiologia é. Uma ciência que quer entender por que as pessoas adoecem, como elas adoecem, o que está fazendo elas adoecerem, e depois de analisar todas essas informações, a epidemiologia quer propor e executar soluções para esses problemas, certo? E quais são os objetivos da epidemiologia? Aqui eu vou falar para vocês de uma forma mais formal, mas eu acabei já dizendo anteriormente. Descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde das populações humanas. Então, quais são os problemas? Qual é o tamanho desse problema? A epidemiologia quer responder isso. Proporcionar dados essenciais para o planejamento, a execução e a avaliação das ações de saúde. Aquilo que eu falei, não adianta só levantar dados. Eu preciso fazer algo com eles, e esse algo é resolver o problema. Identificar fatores etiológicos no início das doenças. Então, a epidemiologia também se preocupa em como as coisas estão começando, para evitar que elas virem algo muito grande. Então, identificar esses fatores etiológicos, ou seja, os fatores causadores, é também um objetivo da epidemiologia. Como eu falei para vocês, a epidemiologia produz informações. E como que ela produz essas informações? Vocês, como agentes de combate às endemias, vão ser grandes produtores e dos agentes de combate às endemias. Essa informação sempre começa no dado. O dado é aquela informação bruta, não trabalhada. Por exemplo, um dado: houve um caso de dengue aqui. Esse é um dado. Eu registrei que houve um caso de dengue na casa da Dona Maria. Pronto, esse é um dado, tá? Eu preciso transformar esse dado em informação. Como é que eu transformo esse caso de dengue na casa da Dona Maria em informação? Pegando os outros casos. Ah, eu vi que tem um na casa da Dona Maria. Será que na vizinha dela também tem? Já que o mosquito da dengue sai picando todo mundo. Ele não escolhe por letra do nome. Então, ele vi que na casa da Dona Maria tem um caso de dengue. Vou visitar a casa da vizinha. Na casa da vizinha tem mais 2. E na vizinho tem mais 3. Então, eu consegui mapear aquela área e vi que naquele bairro tem moderadamente casos de dengue, mas que naquela rua tem muitos casos de dengue, muito mais do que a média do bairro. Então, isso é uma informação. Eu transformei o meu dado em uma informação. Uma vez que eu tenho essa informação sobre esse surto de dengue naquela rua, eu preciso tomar uma ação. E essa ação vai ser o quê? Fazer uma campanha para matar os mosquitos, campanha de educação e saúde, para os moradores evitarem a proliferação dos mosquitos, destruírem focos. Então, essa é a sequência. Eu preciso ter o dado para transformar em informação e transformar a informação em ação. Isso é fazer epidemiologia. E aí, como eu falei, o dado sempre vai ser a matéria-prima da produção de informação. O dado é aquilo que ainda não foi trabalhado, é o registro. A informação seria um conjunto de dados analisados. Porque não adianta também eu registrar um monte de coisa, ter uma pilha de papel e nunca analisar aquilo. Então, informação só é aquele dado que a gente analisa. E a ação é aquilo que a gente propõe para resolver o problema que a informação nos mostrou que existe.
Essa informação, ou seja, o dado trabalhado, depende da qualidade e da veracidade com que os dados são gerados e coletados. No exemplo que eu dei da dengue, digamos que eu, em vez de ir lá na casa da Dona Maria, eu escutei alguém falando que na casa dela tinha uma pessoa com dengue. Aí eu pensei, já me disseram que tem, eu não vou lá conferir. Então, esse não é um dado gerado com veracidade, esse é um dado falho. Porque pode ser que quando eu chegar na casa da Dona Maria, o que ela teve não foi dengue, foi uma gripe. Então, eu preciso ir lá e conferir. Eu, como profissional, como agente de combate às endemias, como agente comunitário de saúde, sou muito responsável por essa geração de dados. E esse dado precisa ser verídico e ele precisa ser preciso. E isso vai estar nas mãos de vocês quando vocês começarem a trabalhar. E aqui acho que eu já respondi a pergunta, né? Quem é o responsável por coletar dados epidemiológicos? Boa parte dessa coleta e desse registro fica com os agentes, mas não somente eles, tá bom? Aqui a gente tem um fluxograma de como que esse dado é coletado, e vocês veem que tem esferas municipal, estadual e nacional, porque o dado pode ser coletado em qualquer esfera. Na atenção primária, a gente tem geralmente a nível municipal, então fica muito a cargo dos agentes comunitários. Quando a gente fala do estadual e do nacional, a gente já costuma falar dos ambulatórios e dos hospitais. Então, tem muito dados de saúde que também é gerado em ambulatórios e em hospitais, são dados de morbidade. E aí a gente vê que praticamente todo mundo que trabalha na saúde é responsável por geração de dados. O que a gente coloca no prontuário é um dado. Então, em algum momento, esse dado vai virar informação. Então, todos nós que trabalhamos com saúde somos responsáveis por gerar dados e temos como missão e como parte da nossa ética gerar dados verídicos. Vocês devem ter lido também sobre o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que é o nosso sistema que institui a vigilância epidemiológica no nosso país, é o sistema que coleta esses dados, que transforma esses dados em informação. Ele foi estabelecido aqui no Brasil por uma legislação própria, e ele define o que é a vigilância epidemiológica, que são aquelas ações que proporcionam conhecimento, detecção e prevenção de mudanças nos determinantes de saúde. É aquilo que a gente viu um pouquinho antes. O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica tornou a legislação que o rege, tornou obrigatória a notificação de doenças transmissíveis que constam em portarias. Essa portaria sempre é atualizada. Então, eu coloquei aqui para vocês a portaria de 2014. Essa portaria define quais são as doenças de notificação compulsória. O que é a notificação compulsória? É aquele caso que, se você percebe que existe, você tem que comunicar à autoridade de saúde, tá? Seja você agente de endemia, seja você enfermeiro, médico, você tem a obrigação de notificar a autoridade de saúde. Essa é uma doença de notificação compulsória, e a gente sabe quais são as doenças de notificação compulsória verificando a portaria. Então, essa notificação é feita pelo preenchimento dessa ficha no SINAM, que é um sistema de notificação, ele é feito para isso. Essa é a ficha que a gente tem que preencher. Aqui a gente coloca dados. Esses dados vão virar depois informações. Então, são dados básicos, qual é a doença, né? Informações do município, o nome, para que possa se rastrear esse paciente. As notificações são úteis em pelo menos 4 situações. Primeiro, para a implementação de medidas de controle, ou seja, se eu percebo que naquela área tem muita notificação de determinada doença, eu preciso agir, eu preciso fazer algo para interromper essa cadeia de transmissão daquela doença. Para identificar falhas nas medidas de controle, então, se eu tenho um surto de determinada doença, é porque houve alguma falha de controle, e eu preciso superar essa falha. Para produzir indicadores epidemiológicos e para avaliar o impacto das medidas de controle. Tive muitas notificações de determinada doença nessa área em 2017. Recebi dinheiro do governo para uma medida de controle, implementei. Em 2018 eu vou avaliar de novo. E já que eu investi esforços, dinheiro, ações naquelas medidas de controle, eu preciso ter resultado. E o resultado que eu espero é que aquela doença tenha diminuído. Tá? Então, tudo isso a gente consegue fazer
pelo SNVE, que é esse sistema. A notificação, quando vocês forem fazer, com certeza vocês, quando começarem a trabalhar, todos vocês vão ser responsáveis por fazer notificação. Essa notificação deve ser sigilosa, ou seja, ela não pode ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário. Soube que uma pessoa da comunidade tem determinada doença. Essa informação só vai ser discutida dentro do posto de saúde, dentro da equipe. Ela não pode ir para os seus familiares, para os seus amigos, tá? E outra informação, quando não tem o registro daquela doença, eu também preciso notificar. Isso a gente chama de notificação negativa, ou seja, eu vou estar informando para as autoridades de saúde que eu não tive casos naquele período. Isso mostra que eu estou alerta, que eu estou vigilante, tá? Então, isso é algo que vocês também vão precisar fazer, tanto notificar, quanto avisar que não teve casos. Isso aí é bem importante. A autoridade de saúde que recebe a notificação compulsória deve informar em até 24 horas as demais instâncias. Então, você, agente de combate às endemias, fez uma notificação, a pessoa que recebeu a sua notificação deve levá-la à instância superior em até 24 horas. Por que essa agilidade? Porque é uma doença de notificação compulsória, ou seja, ela tem uma grande relevância para a saúde pública. E aí vocês podem estar se perguntando nesse ponto do nosso webinário, para que vai servir? Coletar dados, transformar esses dados em informações e fazer notificações. Para que eu vou fazer tudo isso? Tudo isso é trabalhoso. Então tem que ter um propósito, não é? O propósito disso é fornecer orientação técnica constante para os profissionais de saúde que são tomadores de decisão. Então, quando a gente pensa em instâncias superiores, no Ministério da Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde, esses são os tomadores de decisão. E eles não podem tomar decisão da cabeça deles. Nesse ano eu quero trabalhar só a prevenção da dengue, eu vou esquecer do resto. Não pode ser assim. Esse investimento, essa tomada de decisão tem que ser baseada em dados epidemiológicos, em informações epidemiológicas. Eu tenho que atuar naquilo que está sendo mais relevante para a minha comunidade. Se a minha comunidade não tem dengue, não adianta eu gastar um bom volume de dinheiro no controle da dengue. Aquela não é a prioridade. Digamos que aquela comunidade não tem dengue, mas tem muita sífilis. Então, a minha prioridade naquela comunidade é a sífilis. E quem me mostrou isso foi a vigilância epidemiológica. Foram as pessoas que estão lá na ponta, os agentes comunitários, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que coletaram os dados e criaram essa informação. Tá? Então, espero que vocês consigam ver que tudo está conectado, que a tomada de decisão em saúde no país depende muito da geração dos dados lá no dia a dia, lá nas unidades, nos hospitais, nos ambulatórios. Então, resumindo o que a gente falou, a vigilância epidemiológica tem algumas funções, que são coletar dados, processar esses dados, analisar esses dados, fazer recomendações a partir desses dados, promover ações de controle, avaliar a eficácia dessas ações, então, realmente, os casos estão diminuindo ou não, preciso mudar a minha estratégia. Tudo isso faz parte das funções da vigilância epidemiológica. E quando a gente fala desses dados, a gente fala de vários tipos de dados, não existe só um. Existem os dados demográficos, que são os dados de moradia, de idade, de sexo, aqueles dados mais parecidos com os do IBGE, dos censos que a gente tem a cada 10 anos aqui no país. E a gente tem também os dados de morbidade. Esses dados de morbidade são os mais importantes para a vigilância epidemiológica. E o que é que eles são? Os dados de morbidade são os dados que têm relação com os acontecimentos de saúde. Então, o número de pessoas que adoeceram por determinada doença, quantas notificações de caso eu tive, quantas internações, quanto eu gastei nas internações, quantos óbitos, tudo isso advém dessa alimentação do sistema. Então, tudo que acontece na atenção primária, secundária e terciária tem que ser registrado, tem que virar dado, tem que virar informação. Então, são esses dados que o Sistema Nacional de Vigilância precisa ter para que o gestor, o tomador de decisão, consiga implementar no país boas políticas públicas. Isso vai depender de vocês.
Vocês devem ter visto também no material que quando a gente fala de epidemiologia, a gente fala da epidemiologia para as doenças transmissíveis e também para as doenças não transmissíveis. Eu não vou entrar muito com vocês no mérito de quais são as doenças transmissíveis, quais são as não transmissíveis, porque não é o nosso objetivo principal aqui. E é um tipo de informação que vocês conseguem com moderada facilidade nas buscas na internet, tá? O que eu quero ver com vocês sobre isso é que vocês entendam a diferença de uma doença transmissível para uma não transmissível. A transmissível, como o nome já diz, é um agente vivo, ou seja, causador daquela doença. Ele é passado de uma pessoa para outra, ou de um animal para uma pessoa. Então, vai passando de um para o outro, vai transmitindo, seja pelo contato físico, seja pelo ar. Enfim, existem diversas maneiras, tá? Aqui no Brasil, a gente já teve uma prevalência maior de doenças transmissíveis, tá? Em geral, as doenças transmissíveis vêm caindo aqui no Brasil ao longo dos anos, mas a gente ainda tem algumas doenças que têm mesmo uma tendência muito declinante, como a varíola, a poliomielite, o sarampo. A cada ano a gente vai tendo menos casos dessas doenças aqui no Brasil. Mas a gente tem doenças transmissíveis também que têm uma tendência persistente, ou seja, mesmo com ações de políticas públicas de saúde, essas doenças permanecem sendo muito presentes na população, como a tuberculose, as hepatites virais, a leptospirose, a malária em algumas regiões do país. Então, quem mostra esse panorama para a gente é a epidemiologia. E a gente tem também as doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças multifatoriais, ou seja, não tem um vetor, não tem uma coisa, um micro-organismo que me fez ter aquela doença. Na verdade, elas são multicausais. Um grande exemplo é a hipertensão arterial, que é um fator de risco para as doenças cardiovasculares, né? A hipertensão arterial depende da minha composição corporal, o meu peso, depende também da minha alimentação, depende do meu histórico familiar. Então, tem vários fatores que determinam isso. E essas doenças crônicas não transmissíveis costumam permanecer pelo longo da vida. O nome já diz, ela é crônica, então ela é persistente. Você tem que aprender a conviver com ela e tentar minimizar as consequências dela. E atualmente essas doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 63% das mortes do mundo. Então hoje o mundo se preocupa muito mais com as doenças crônicas não transmissíveis do que com as doenças transmissíveis que a gente viu anteriormente. Existem quatro categorias de doenças que são mais comuns quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, que são as cardiovasculares, diabetes, câncer e as respiratórias crônicas. São as que mais causam adoecimento e morte no mundo. Então, essas 4 doenças correspondem a 70% dos óbitos do nosso país. E a gente sabe disso como? Com a epidemiologia. Se a gente tem um dado, se a gente tem informação, a gente precisa ter um local para armazenar essa informação. Digamos que vocês são agentes de combate às endemias, vocês fizeram um levantamento sobre os casos de dengue ali na comunidade de vocês. E aí, vocês registraram num papel. Como é que o gestor da Secretaria Municipal de Saúde ou da Secretaria Estadual vai ter acesso a esse registro no papel que você fez? Tem que ter um sistema acessível a todos os interessados. E esses sistemas são os sistemas de informação em epidemiologia. Os sistemas de informação transformam os dados em informação para que o gestor possa tomar decisões de saúde com base nessas informações. E aqui eu coloquei alguns exemplos de sistemas de informação, mas tem muito mais, tá, gente? A gente tem muitos outros sistemas de informação aqui no Brasil. E aí vocês podem se perguntar, eu quero acessar esses sistemas, eu ainda estou fazendo o curso, ainda não trabalho como agente, mas eu quero ver esses dados, eu posso? Não, esses sistemas são fechados. Eles são limitados às pessoas que têm senha, que têm abertura para acessar e para alimentar esse sistema, tá? O sistema que a gente tem aberto aqui no Brasil é o sistema do DataSUS, que é uma compilação de todos esses, como vocês devem ter visto lá na atividade avaliativa. Para a gente finalizar o nosso webinário, porque eu ainda vou fazer uma revisão com vocês sobre os produtos da disciplina, os fóruns, as atividades,
Eu vou revisar com vocês a metodologia epidemiológica, ou seja, os tipos de estudos epidemiológicos. Se vocês não tiveram um contato prévio com esse conteúdo, é provável que vocês tenham tido dúvidas, e realmente é um pouco confuso à medida que a gente vai lendo mais, é que vai compreendendo, mas é importante que vocês pelo menos conheçam e saibam diferenciar, por exemplo, os estudos observacionais dos experimentais. Os experimentais, como o nome já diz, ele faz experimento, ele testa alguma coisa. Eu vou testar uma intervenção em um grupo e vou usar um outro grupo como controle, ou seja, um grupo vai ter a intervenção e o outro não. Essa é a minha forma de saber se aquela intervenção faz diferença, se ela é eficaz, se ela faz o que eu penso que ela faz, certo? Então, os experimentais, como o nome já diz, são experimentos. Os experimentos mais comuns são com medicamentos, mas esse estudo não se limita a eles. Por exemplo, eu posso ter um experimento de expandir a equipe de agentes de combate às endemias. Em uma comunidade, eu coloco uma equipe mínima, em outra comunidade, eu faço um experimento, eu vou dobrar a minha equipe. E aí eu vou acompanhar os resultados disso. Será que em um ano as ocorrências de dengue diminuíram nessa comunidade que tem o dobro de agentes ou não? Tanto faz deixar uma equipe X ou uma equipe 2X dobrada. Esse podia ser um experimento. Então, o estudo experimental busca fazer esse teste, comparando quem recebe o experimento e quem não recebe o experimento. Já quando eu falo dos estudos observacionais, eu só estou observando. Não necessariamente eu estou observando, olhando, mas eu estou deixando as coisas acontecerem. Eu não me meto, eu não mudo nada. Se eu estou acompanhando um grupo, aquele grupo vai viver do jeito deles. Eu não vou colocar um experimento, eu não vou fazer um teste. Eu só vou acompanhar o que está acontecendo com aquele grupo. É isso que os estudos observacionais são, tá bom? Pelo tempo, a gente não vai conseguir trabalhar cada um dos estudos, mas vocês podem ler no material e se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar no chat ou entrar em contato comigo por e-mail. Tá bom? Para a gente finalizar, vou mostrar aqui para vocês rapidinho os indicadores de saúde. Não coloquei todos aqui, porque assim como existem inúmeros sistemas de informação, existem inúmeros indicadores de saúde. Os mais importantes para a epidemiologia são os indicadores de morbidade. Quando a gente fala de morbidade, a gente está falando de adoecimento, de morte, então, de tudo que tem a ver com o processo de saúde e doença. Desses indicadores de morbidade, os que vocês têm que saber, assim, na ponta da língua, não pode terminar o curso sem saber o que é isso, são os indicadores de incidência e de prevalência. Quando eu falo de incidência, eu estou falando de casos novos, ou seja, ele é no numerador o número de casos novos de uma doença e no denominador a população exposta ao risco de ter aquela doença. Então, digamos que eu esteja falando de Covid, né? Porque hoje em dia a gente praticamente só fala de Covid. Quando eu falo da incidência da Covid na minha comunidade, quais foram os casos novos de Covid nesse mês de agosto, divididos pela minha população exposta a ter Covid. Quem é a minha população exposta à Covid? Até o momento, são aquelas pessoas que ainda não tiveram Covid, porque não é certeza, tem imunidade, mas a gente supõe que tem. Então, as pessoas expostas, então, nessa fração que a gente está vendo da incidência, o denominador seria o número de pessoas que ainda não teve Covid, e em cima seria o número de casos novos de Covid nesse mês de agosto. E aí eu conseguiria calcular a incidência da Covid na minha comunidade. Quando eu falo de prevalência, é um pouco mais simples. Eu estou falando de todos os casos existentes dividido pelo número de pessoas na minha população. Então, se eu falasse da prevalência da Covid na minha população, eu não ia pensar só nos casos de agosto. Eu ia pensar em todos os casos que já foram registrados de Covid na minha população, dividido pelo número de pessoas que moram ali. E aí eu teria o meu coeficiente de prevalência. Vocês veem que aí está multiplicado por 100, por 1.000 ou por 10.000. Por que que isso acontece? Normalmente o coeficiente de prevalência é muito pequenininho, então a gente multiplica por um desses números para ele ficar mais compreensível. Por exemplo, se eu disser para vocês que o coeficiente de prevalência de uma doença é de 0,02, vai ser difícil vocês entenderem. Mas se eu multiplicar por 1.000, eu vou estar dizendo que a cada 1.000 pessoas, 2 têm aquela doença. Então já fica mais fácil, né, de entender. E a gente tem também os indicadores de mortalidade, que também é fácil de entender.
Mortalidade é número de óbitos dividido pelo número da população, também multiplicado por 10, por 100 ou por 1000, a depender de quão pequenininho seja esse número. Então, mortalidade é número de pessoas que morreram dividido pelo número de pessoas que moram ali naquela comunidade, sem complicação. E a gente tem mortalidades específicas, mortalidade infantil, materna. Nesse caso, seria o número de óbitos infantis ou o número de óbitos de mães. Então, a gente pode calcular a mortalidade para a população geral ou para populações específicas, mas sempre considerando que mortalidade é número de óbitos dividido pelo número da população. Não tem mistério aí. É a mesma coisa que eu falei. E aqui, encerrado o nosso conteúdo, assim, como o webinário é curto, não dá tempo a gente se aprofundar, foi mais para dar um panorama mesmo da disciplina para vocês, e eu queria usar o resto do nosso tempo para discutir as atividades da disciplina. O primeiro fórum que vocês fizeram, espero que todo mundo tenha participado, era sobre uma avaliação epidemiológica na realidade local. O que é a realidade local? É o lugar em que você vive. Eu não posso fazer uma pergunta esperando que todas as realidades vão ser diferentes. Cada um de vocês mora em um lugar, então cada um de vocês está exposto a diferentes fatores de risco, a comunidade de cada um de vocês tem as suas particularidades. Então, nesse fórum, a gente queria fazer uma reflexão sobre a avaliação da realidade local de cada um de vocês, em relação principalmente à prevenção primária, secundária e terciária. Vocês viram que lá no começo da apresentação, a gente mostrou aquele modelo de história natural das doenças que falava de prevenção primária, secundária e terciária. Então, nesse fórum, eu pedi para vocês pensarem em relação à prevenção primária, o que é mais necessário para a comunidade de vocês? Em relação à secundária, qual é a prioridade? A prioridade é o rastreamento do câncer de colo de útero? Ou a prioridade é um exame de imagem? Ou a prioridade da prevenção é prevenir a dengue ou prevenir a Covid? Então, cada realidade vai ter uma resposta. E aí vocês teriam para o Fórum 1 que ter usado essa imagem aqui do modelo de história natural das doenças, considerando prevenção primária, secundária e terciária. No Fórum 2, foi também para compreender a realidade local, mas já concentrado na Covid. Então, nesse fórum, você tinha que primeiro buscar informação sobre qual é o estado da Covid no lugar em que você mora, quantos casos tiveram até o momento, quantos óbitos tiveram até o momento, e aí você pensar quais foram as medidas governamentais que foram tomadas. A minha cidade teve muito caso, teve muito óbito, mas o governo não fez nada, ou então não, o governo agiu de forma muito presente, fechou o comércio, conseguiu isolar pessoas que estavam muito expostas. Enfim, eu queria que vocês refletissem sobre isso. Qual foi a condição epidemiológica em relação à Covid e quais foram as ações resultantes dessa condição epidemiológica. A atividade avaliativa era bem simples, eu coloquei 4 sistemas de informação em saúde para vocês e pedi que vocês falassem o que é cada um deles, o que é o DataSUS, o que é o CISVAN, o que é o SINAM, o que é o SINASC. Então, qual é o objetivo de cada um? É agrupar dados sobre o quê? Cada um desses aqui tem um objetivo específico. Então, se você busca no Google mesmo, você já cada um, e no material da disciplina também tem essas informações, tá bom? Para a gente finalizar, eu coloquei aqui algumas perguntas semelhantes às que vão aparecer nas provas de vocês. Então, todas vão ser de múltipla escolha, sempre com uma pergunta muito objetiva. E todas as respostas estão no material de vocês da disciplina. Todas, sem exceção, tá bom? Então, uma pergunta que pode aparecer na prova de vocês: qual dessas alternativas representa o modelo biomédico? Lembram que a gente falou que era o modelo biomédico? Era aquele modelo mais fragmentado, que separava corpo de mente, que considerava pouco social e muito físico, não foi? Então, dessas alternativas aqui, a que mais se assemelha a essa descrição que eu dei para vocês é a letra D. Então, vocês veem que está muito semelhante com o que tem no material da disciplina. De acordo com essa portaria de 2014, qual é o dever da autoridade de saúde que recebe uma notificação compulsória? A gente falou isso aqui hoje no webinário, né? A gente falou
que o dever é informar em até 24 horas as demais esferas, ou seja, as instâncias superiores, o conhecimento sobre qualquer uma dessas doenças. Por que ele tem que fazer isso? Porque essa doença é de grande interesse para a saúde pública. Como é que a notificação compulsória é realizada? A gente, inclusive, mostrou a ficha aqui no webinário hoje. É por e-mail? Não, né? É a divulgação a todos os serviços de saúde envolvidos? Também não. A gente falou que a notificação é sigilosa. É por meio do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica? Não. É por meio do SINAM, que é um sistema próprio para isso. O SINAM é feito para que sejam registradas as notificações compulsórias. O propósito dele é esse. E posso colocar também para vocês na prova, perguntando o que é um surto epidemiológico. A gente viu isso também no material da disciplina. O surto epidemiológico, desculpa, passei aqui, é a ocorrência numa grande coletividade de casos da mesma doença? Não, né? Por conta do tempo, eu vou passar logo para vocês a alternativa correta. O surto epidemiológico é a ocorrência de casos de uma mesma doença, certo? Em uma quantidade acima do esperado, porém em proporções reduzidas e atingindo uma pequena comunidade. Eu posso falar que a Covid-19 é um surto? Não, porque a Covid-19 não está isolada em uma comunidade só do mundo. A Covid-19 chegou em todos os países do mundo. Então, a Covid-19 não é um surto, é uma pandemia, porque ela chegou no mundo inteiro. Se eu tenho uma mesma doença acontecendo em quantidade acima do esperado, mas em larga escala dentro do país, eu tenho uma epidemia. E se eu tenho uma doença acontecendo em pequena escala, em pontos isolados do país, eu tenho surtos, tá? Então, essa é a diferença, é quanto que aquela doença se espalhou. Se ela se espalhou pouco, é um surto. Se ela se espalhou muito dentro do país, é uma epidemia. E se ela se espalhou para o mundo, é uma pandemia. Bom? E aí eu queria saber de vocês se vocês têm dúvidas, se tem algo a mais que a gente precisa esclarecer. Vou interromper aqui o compartilhamento. Deliane, pode se apresentar e se tiver alguma dúvida, passar para a professora Nila, tá? Tá joia. Boa noite, gente, me apresentando, porque eu tive um probleminha aqui no início. Meu nome é Deliane e eu sou professora mediadora do Polo de Araçuaí. Professora Nila, você teve diversos elogios aqui. O pessoal adorou, ótima explicação, falou que você tem muita clareza para apresentar. Eu acho que os alunos conseguiram entender bem a importância da epidemiologia, né, para o agente de combate a endemias. A Carmelinda Ferreira, ela traz uma pergunta aqui, que você já respondeu até no final, que quando toma proporção mundial, se torna uma pandemia? Naquele momento você está falando da epidemia, né? Isso. E aí, Você pode continuar, Deliane. complementando isso, e ela traz assim: os dados precisam ser registrados e confirmados? Então, essa confirmação de dados, na vida real mesmo, ela não acontece porque não tem como. A gente não está trabalhando com 10 registros de casos, a gente trabalha com milhões. Então, não tem como confirmar. Essa precisão da informação vai muito da responsabilidade do profissional de saúde, responsabilidade com o seu trabalho, da responsabilidade com a sua ética e do conhecimento do profissional de saúde. Porque se ele não tem conhecimento para fazer aquela avaliação, ele não vai conseguir obter um dado preciso. Por isso que é tão importante ter esse curso de formação. Até algum tempo, nem precisava fazer esse curso básico para ser agente de combate às endemias. Mas aí as autoridades perceberam que fazer um curso que formar esse agente de combate às endemias era muito valioso para que ele conseguisse também obter esses dados muito precisos. Então, é importante pegar esses dados muito precisamente, os dados verdadeiros, mas essa confirmação, na prática, não existe. O que pode acontecer é alguém da sua equipe perceber que você está repetindo muito a informação, ou que você registrou uma coisa estranha e investigar. Mas esse é um caso pontual, tá? Assim, de via de regra, não existe como confirmar cada registro. Professora Nila, ela continua na pergunta também, querendo saber, acho que no momento ali que você falou dos sistemas de informação,
Ela traz se era exatamente nesta ordem, que eu acho que se apresenta ali dados, né? E ela pergunta se para todo o país é um processo único. Isso, esse processo é unificado para todo o país. Aqueles sistemas de informação que a gente apresentou, eles não têm restrição de região, de município, eles são os sistemas que compilam os dados do país inteiro. O que é que pode acontecer? Uma unidade de saúde tem um prontuário eletrônico, ou uma cidade tem um sistema próprio complementar, mas ele nunca vai ser substitutivo daqueles sistemas de informação. Professora Nila, tenho aqui o Roberto Alves. Eu acho que ele traz mais uma afirmação, que ele traz aqui que o coeficiente de incidência expressa o número de casos novos de uma determinada doença durante um período definido, numa população sob o risco de desenvolver a doença. Isso, é exatamente isso mesmo. Incidência sempre são os casos novos e a prevalência é o total de casos naquela população. Exatamente. No mais, são só os elogios mesmo. Ah, tem mais uma pergunta aqui, que ela lançou agora há pouco, da Ana Flávia. Se os dados não forem lançados pelo gestor em tempo hábil, o que pode ocorrer com o município? Então, existem penalidades administrativas para isso. Aqueles sistemas de informação não têm uma regra que ditem que até o período tal você tem que inserir tais dados. Essa regra existe para as notificações compulsórias. Como a gente viu, existe uma lista de doenças que precisam ser notificadas imediatamente e tem que passar pelas instâncias superiores. Se alguém se omite de fazer essa notificação, existe uma penalidade. Pode ter uma advertência verbal, advertência escrita, pode perder o emprego, pode responder processo administrativo, depende da situação, tá? Mas em relação ao preenchimento nos sistemas de informação, não existe uma data, existe um bom senso. Você não deve deixar acumular pilhas e pilhas de notificação para depois colocar tudo de uma vez no sistema. Quando atrasa muito, normalmente o gestor municipal chama o responsável pela equipe, ou então, se o município está sempre atrasando, a Secretaria de Saúde Estadual costuma chamar o secretário para perguntar o que está acontecendo. Então, basicamente, é desse jeito maleável que as coisas vão acontecendo. Tá ok. Muito obrigada, professora Nila, pela excelente aula, pelas explicações. Por aqui as perguntas se encerraram. Tá bom, Deliane, muito obrigada pelo seu apoio, pela sua participação, professora Suiane também. Obrigada a todo mundo que assistiu. Fico disponível para entrar em contato com vocês por e-mail, pelo AVA, e amanhã a gente vai ter o chat da disciplina também às 9. Então lá eu também vou ficar 1 hora com vocês para tirar as dúvidas. Gostaria de parabenizá-las, né, a professora Nila, pela excelente aula e também a Deliane pela participação. E quero aproveitar a oportunidade para convidá-los, né, para participar do webinário no dia 28, às 19 horas, da disciplina I, Vigilância Epidemiológica Sanitária e Ambiental, com a professora Sandra. Tá bom? Tenham uma boa noite a todos e uma boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.